Céus marca mais uma vez o encontro do diretor Aderbal Freire Filho com o produtor Felipe de Carolis. Anteriormente, eles trabalharam com o mesmo autor com a peça Incêndios, mas chega a São Paulo, fez um grande sucesso no Rio de Janeiro, mas em São Paulo chega o espetáculo Céus, um elenco super alinhado e com certeza fazendo um grande sucesso. Última semana em São Paulo, então quem está conferindo o Cinecultura não pode perder e dá tempo ainda de curtir Céus no Teatro Vivo. Vamos falar? Felipe de Carolis aqui no Cinecultura. E hoje no Cinecultura recebo mais uma vez nosso querido Felipe de Carolis, que está em cartaz aqui no Teatro Vivo com o espetáculo Céus. Exatamente. Felipe, antes de falar de Céus, se eu não falar de incêndios, eu vou morrer, que eu já te falei um monte na tua orelha. Mas eu acho que é uma referência desse trabalho, porque, gente, até nos nossos grupos foi eleito uma das melhores peças de 2015 para nós. Eu queria que você falasse, acho que Incêndios se torna, é um berço de Céus de alguma forma, ou não? É, sem dúvida. Bom, só de você falar que foi eleita a melhor peça de 2015, eu já posso começar daí a história dessa minha pequena vida com Asdi Moawad, que é o autor de Incêndios e de Céus. Porque foi uma dificuldade enorme conseguir trazer a obra dele para o Brasil, trazer a obra dele para a América Latina, né, que nunca tinha vindo. E depois de 3 anos, enfim, pagando direito e fazendo... O que é difícil? O que complica nisso? O que é difícil? A confiança deles em relação à qualidade da obra que vai ser apresentada. Eles não conhecem os nossos diretores, eles não conhecem os nossos atores, então a maneira pela qual você comprova que eu terei um elenco que eles chamam de classe A, né? Um teatro renomado ou um teatro... Não precisa ser um teatro enorme, muito pelo contrário. Eu estreiei no Poeira, no Rio de Janeiro, teatro da Marieta e da Andréia, que é um dos teatros que eu mais gosto, especialmente. Então, tem muitas coisas que você precisa que agradar, que você precisa cumprir, que você precisa ticar da lista deles, mas que não vem escrito, entendeu? Não vem, eles não falam, eu gostaria que a montagem fosse dessa forma. Não vem assim escrito. Passa tudo depois. Ele pede para que eu explique quais são as minhas intenções. E na época de Incêndio, essa história é bastante conhecida, eu não tinha conversado ainda com o Marieta e com o Aderbal, não tinha feito proposta alguma para eles. Eu só tinha recebido muitos nãos de produtores, possíveis produtores associados. E eu, no documento que eu preenchi, dizendo como seria a minha montagem, a montagem brasileira da peça, eu dizia que seria comigo com a Marieta Severo e direção do Aderbal Freire Filho, mas, obviamente, sem assinar nada em nome deles, nem nada disso, mas dizendo que essa era a minha montagem seria dessa forma. E assim foi. Mas assim foi por questões que estão além de nós, porque... Marieta e Aderbal não me conheciam e o Teatro Poeira... Eu pensava que o relacionamento de vocês era de longa data nesse sentido. Hoje em dia já é de longa data porque aí já temos quase 7 anos, né? Desde quando tudo isso começou. Eu descobri o Incêndio em 2010, então a gente está em 2017. Então, você é um cara decidido, hein, Felipe? Beirando a loucura, né? Beirando... Por isso que as coisas acontecem. A gente não se arrisca, não se enfia, nada. Não, esperando. Eu acho que... eu sempre tive, como artista, essa coisa de querer expor a ferida e falar de assuntos que eu achava que precisavam ou precisam ser falados e feridas que têm de ser mexidas ainda, olhos que precisam mudar algum tipo de ponto de vista. E como produtor é uma responsabilidade muito grande, né? Porque primeiro que muito menino, né? 20 anos, eu juntei toda a grana que eu estava fazendo estágio na minha primeira faculdade ainda como roteirista em vários programas de canal fechado. E aí botei todo o dinheiro que eu pegava do Beatles no Céu de Diamantes também e pagava mensalidade de direitos autorais para trazer a obra para cá. Então é uma coisa que eu acredito muito. É uma peça, um autor que eu acredito que pode transformar a minha geração, especialmente. Óbvio que eu não abro mão das gerações anteriores. Até essa peça fala muito disso, da juventude atual, não esquecer das juventudes anteriores.
Mas, voltando ao ponto de 2015, o Incêndios, eu consigo estrear Incêndios em 2013. Então, só de você ter uma tragédia contemporânea de um autor estreante que chega em São Paulo e fica em cartaz em 2013, ou seja, 2 anos depois, isso é sinônimo de que essa peça, de alguma forma, fez algum sucesso, né? Porque para ela... 50 prêmios, meu, que história! E aí, em 2015, a gente estava no meio do caminho, porque a peça, Bom, a peça não acabou, né? Porque a peça continua, ela está no Uruguai hoje em dia, mas a gente fez até o meio do ano passado, a gente acabou a temporada dela em junho do ano passado e em julho a gente começou a ensaiar Céus. Que lindo! E Céus? Como que foi agora esse romance, né? Esse filho que nasceu, né? Que a gente fala o filho que nasceu, um né? Filho. Cara, é um filho e é um... Nossa! Filho da dor de cabeça, como é que fala? gente. É uma gestação? Uma gestação. Mulher fala gestação, né? 9 meses. Cara, é uma gestação sei lá, de 2 vacas, porque são 10 meses vezes 2, mas são umas 4 vacas. Foi muito difícil, não tem outra palavra para dizer, para resumir basicamente como é o processo de realizar, né? Porque é mais uma vez uma tragédia, todo mundo falava, mas é o autor de Incêndios, todo mundo já conhece, vai ser fácil para você captar, conseguir levantar essa peça e tal. Não, porque nada, na realidade, no Brasil as coisas não tem nenhuma relação direta, né? Porque as pessoas falavam para mim, nossa, com certeza, se você conseguir que a Marieta entre no projeto, você automaticamente vai ter patrocínio. E não foi assim. Não foi assim. Eu e Marieta sofremos a beça, estaremos sem patrocínio. Depois você fizer a novela, o sucesso vai facilitar, vai ajudar? Nada, não tem. É óbvio que, as pessoas já sabem que tipo de carreira eu quero, que tipo de ator eu sou, que eu sou um cara que passeia, que faz musical, que produz as próprias peças e são peças que vêm para falar alguma coisa importante para a sociedade e tem a ver, obviamente, me atravessam ideologicamente, que eu estou aqui fazendo um texto. Pode ser que não seja o meu personagem, como o caso de Incêndios, né? Não era o meu personagem que falava as coisas que eu penso, mas, muito pelo contrário, mas as peças que eu faço como produtor, especialmente, elas com certeza passam por algum lugar dentro de mim muito importante, assim. Eu estava comentando, essa seriedade hoje o teatro tem todo o respeito, mas isso se perdeu muito também, né, Felipe? Essa sua seriedade, esse teu conceito, não. É algo que passa por dentro de mim, o que eu coloco em cena, o que eu pratico, o que eu faço, tanto nos seus personagens, quanto hoje, quanto nesse trabalho atual, como foi em Incêndios. Isso é algo que se perdeu um pouco devido ao mercado que conduz, né? Olha, mercadologicamente falando, eu tenho que concordar com você. Até quando eu apresento o projeto, quando eu vou fazer minha função executiva de apresentar o projeto para empresas, as empresas, os departamentos de marketing e de cultura, algumas felizmente têm departamentos de cultura, como o Teatro Vivo tem, que nossa, aparecem oásis, assim, né? Uhum. Que são espécies de oásis no deserto, que é o André Ascioli. Que 3 teatros em São Paulo, que seriedade, né? O André, nossa, tinham que pegar o DNA dele e replicar para as próximas gerações ficarem garantidas e os próximos artistas terem esperança. Sério? Concordo. Porque além do talento, ele tem uma tenacidade e uma insistência, sabe? E é muito importante isso, porque eu tenho isso, óbvio que, vou falar, eu canso, todo mundo vai falar que esse moleque, 28 anos na cara, cansa. Cansa porque é difícil a beça, é difícil a gente levar não o tempo inteiro, sabe? Trabalhar com e você cultura é difícil, prova, né? É meu exemplo, nossa. Prova que é bom, exato, Mas aí você vai lá, você prova que é bom, você é indicado a 60 prêmios, e esse número não é mentiroso, é basicamente por aí mesmo. E aí você mesmo assim, tipo, você entra num lugar, você vê um gestor de cultura que fala, nunca ouvi falar nisso. Você fala, mas você estava onde, querido? Você não leu o projeto você antes estava? De eu entrar aqui na sala? Dá uma folhadinha. Fazendo. Calma aí. Então, assim, é muito difícil, porque conforme eu falei anteriormente, aqui no Brasil, assim, a gente não tem
as relações não são diretas, né? As funções das pessoas, as pessoas têm funções dentro de empresas e as funções delas, às vezes, não são respectivas com o que elas realmente fazem no dia a dia. Então, eu sou carioca e me dou o direito de falar mal da minha cidade. As pessoas aqui em São Paulo levam muito mais a sério o tipo de função que eu tenho, por exemplo, o tipo de realização que eu me proponho a fazer. No Rio, os meus colegas, as pessoas com as quais eu tento trabalhar, que eu apresento o projeto, que eu tento ser parceiro, vou te falar que porque tudo bem você levar não, mas você levar não dignamente é muito diferente de você levar uma porta fechada antes de conseguir abrir os braços, sabe? Volta a ligar, a gente vai ver. A gente vai Exato. Não, e assim, eu já fui o cara do incêndio que nunca tinha produzido nada e batia na porta, eu ligava para saque. Eu ligava para saque de empresa e falava assim, oi, passaram para a Marina, né, do marketing. A pessoa falava, marketing? Aqui é departamento de reclamação, de atendimento ao cliente. Eu falava, mas eu estava com a Marina agora no telefone, do diretora de marketing. Não tenho nenhuma Marina diretora de marketing. Eu falava, então você pode, por favor, passar para o departamento de marketing? E assim eu conseguia chegar nos departamentos de marketing, inventando essas histórias. Porque eu não tinha, senão também ninguém não tinha como entrar, não tinha como. Imagina, hoje, depois de tantas coisas bacanas que já aconteceram, as pessoas, às vezes, não me respondem nem um não, muito obrigado. Tipo, eu fico sem resposta. Imagina lá que eu era um moleque de 19 anos, 20. Mas o que mais me assusta é que o Wajdi Mouawad, que é o autor mais premiado no mundo hoje, que está lá em Nantes, na França, que é curador do Palais de Chaillot, esse cara confiou em mim, esse cara confia em mim até hoje. Eu tenho domínio da obra dele aqui porque ele deixou, porque ele autorizou. E as pessoas que estão do meu lado, elas não, às vezes, elas não se esforçam, sei lá, para dar um... Não que eu não sou nem um pouco especial, não, mas é porque, sei lá, a gente tem que dar uma força para quem está do nosso lado, exatamente, né? Quem é nosso... E quem está do nosso lado, antes de tudo, uma pessoa que dá uma oportunidade de trazer um autor que eu não conhecia. Você que me deu esse prazer, como você deu para mim, como para muitas pessoas que estavam na plateia, de conhecer o trabalho desse autor e agora com os céus, já que me desperta essa curiosidade. Estava fazendo a pesquisa e conversando, até antes da mata, eu falei assim, gente, eu acho tão bonito quando você traz um trabalho onde as pessoas não, com todo respeito aos demais, gente, autores, mas coisa nova, uma coisa que faça brilhar o teu olho, fala, gente, eu comentei com você, Céus é um suspense em cena. Como será que é isso dentro de um teatro? Como que se envolve? Eu vivi muito cinema, eu sei o resultado disso no cinema, agora fico imaginando como é no palco. E o Wajdi propõe uma coisa que o Aderbal respeita muito, que são as imagens propostas pelo verbo. Então, quando a gente falava da guerra do Líbano no incêndio e a gente tinha na boca da personagem da Marieta Nawal a cena de um ônibus explodindo e uma criança com a pele derretendo, com a gasolina e o fogo que foi tomando o corpo da criança, no filme a gente vê o ônibus explodindo, é uma imagem fortíssima, a gente vê as pessoas morrendo incendiadas dentro daquele ônibus, e na peça a gente tem a personagem da Marieta contando como é que foi para ela estar dentro daquele ônibus, vendo aquela criança pegando fogo. É a mesma coisa, essa estrutura dramatúrgica sintomática, não pejorativamente, obviamente, falando, elogiativamente, se é que essa palavra existe. Passou a existir. Falando. A gente fala de neologismos aqui, então eu fiz o meu. É uma marca do Wajdi, sabe? Ou Wajdi, como preferirem. É uma marca dele. Ele fala do macro a partir do micro. Assim, a gente falava de guerra do Líbano a partir da relação de uma mãe que teve o filho tirado do ventre dela. Aqui a gente fala de 8 atentados terroristas nas 8 principais capitais do mundo, causado a partir de um problema familiar entre um pai e um filho. Então, tudo de macro acontece a partir de um micro. É óbvio que o Wajdi não propõe que
que todo filho que foi arrancado de dentro é ótimo, todo filho que foi arrancado do ventre da mãe, que ele vai virar um estuprador, é óbvio que não. Assim como, eu não vou dar spoiler da peça aqui, mas todo filho que tem problema com o pai pode vir a influenciar pessoas a fazerem ataques. Não é, a história também não é essa, mas ele propõe que pequeníssimas coisas tomam grandes escalas ao redor do mundo. A gente tem sempre a ideia do efeito do terrorismo, gente, realmente é algo horrível e assustador também. Não vivemos isso no Brasil, vivemos uma violência, mas... E a gente, perdão, te interromper, você falou do suspense e eu falei da imagem. Aqui é a mesma coisa, a gente fala da imagem em 8 países, a gente fala de atentados terroristas a museus, que imageticamente a gente não tem como competir com isso. Se você quisesse botar num filme a imagem de museus explodindo e pessoas saindo correndo dentro desse seria muito mais fácil de tomar o espectador, porque você bota aquela imagem ali e o espectador, ele leva um susto e vem aquele som incrível do cinema e tudo. Aqui não, aqui a gente conta essa história, a gente conta o que está acontecendo agora e como evitar, e a gente tem uma urgência porque é 20 de março, os ataques vão acontecer no dia da Anunciação, quando o anjo Gabriel aparece para a Virgem Maria, no dia 25 de março, e tem esse encontro das artes plásticas com o terrorismo, que é quase um código da Vinci. A gente descobre coisas que também é difícil falar sem dar spoiler. Não vou dar spoiler, estou segurando, estou só dando uma data aqui. Segurando. Então, aí tem essa informação de que no dia 25 de março é uma pista muito forte. No dia 25 de março, que é celebrada a Anunciação, é o mesmo nome do quadro do Tintoretto, a Anunciação. Então, eles começam a fazer uma relação a partir disso e começam a entender que dali para lá faltam 5 dias. Então, essa urgência é dada pelos atores, não é dada por uma trilha sonora que dá uma angústia, que é maravilhoso. Eu fiz faculdade de cinema, então, eu sou puta admirador de cinema, mas assim, o que o Wajdi faz e o Aderbal respeita é deixar o ator resolver. Isso aí, primordial. Bota para o ator resolver. E é o que faz a gente fazer vivo todo dia, né? Que delícia. Bom, gente, tá curioso? Quer saber? Tem que vir aqui no Teatro Viva, não é? Tem que vir. Ó, na sexta-feira, eu fiz uma proposta para o Teatro Vivo e o André Acioli e o Gerbara, daqui da Vivo, foram gentilíssimos, ouviram minha proposta. São pessoas especiais, né? Porque nem todo mundo está disposto a isso. Ouviram minha proposta, então a gente botou o horário das 8 da noite. 8 da noite é para você que trabalha no Morumbi, saiu do trabalho às 7, tomou um cafezinho, ficou, não vai pegar trânsito, entendeu? Para. Gente, para de reclamar, porque assim, eu sou do Rio, eu chego aqui na sexta-feira, para eu chegar no teatro, eu fico umas 2h30 para chegar aqui. Eu fico pensando, gente, as pessoas realmente podiam não ir para casa, porque não vai para casa. Fica aqui, fica no Morumbi, dá uma andadinha, assiste a peça, 8 horas sexta-feira, 9 horas sábado e 6 da tarde, ou 6 da noite, como preferirem, domingos. E a gente fica aqui até 10 de dezembro. Maravilha. Felipe, muito obrigado pelo Cinecultura, viu? Obrigado. Aguardada essa entrevista. Muito obrigado.